Questão 45 do Enem 2016. O tema é dinâmica da população. E se você vir o videozinho que eu coloquei sobre a análise do Enem, lá no ABC do Enem, vai identificar que de 2016 até 2019 tivemos uma questão de população no Enem, né, sobre população no Enem. Então, é um tema importante. Fica ligado. Vamos lá. O número de filhos por casal diminuiu rapidamente. Para a maioria dos economistas, isso representa um alerta para o futuro, ou seja, a diminuição do número de filhos representa um alerta para o futuro, né? Isso significa o quê? Que a gente vai trabalhar com uma coisa chamada taxa de fecundidade. Vejam que nós temos a taxa de fecundidade, nós temos aqui no gráfico uma queda no Brasil, que em 1970, era de 5,8, depois em 80 passou para 4,4, em 1990 caiu mais ainda, no ano 2000 mais ainda, e 2010, né, caiu mais um pouquinho. Ou seja, nós temos uma taxa de fecundidade atualmente abaixo de 2. O que significa isso? Primeiro, o que é uma taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. Ou seja, é o número de filhos por mulher, mas não é qualquer mulher. É uma mulher, segundo o IBGE, que esteja na idade fértil entre 15 a 49 anos. Então, mulheres nesta faixa etária de 15 a 49 anos, aqui no caso no Brasil, são consideradas mulheres num período fértil e aí é calculado o número de filhos por mulher nesta faixa etária. Isso significa que no Brasil hoje nós temos uma taxa de fecundidade que chega a 1,9 filho por mulher. Caraca, 1,9? Isso mesmo. Em 1970, cada mulher tinha uma média de 5,8. Vejam que a China, né, ela sai de aproximadamente 5,8 também em 1970 para aproximadamente aqui, 3, né, em 1980. Tem uma coisa na China que é importante você saber, que em 1970, né, na década de 70, nós temos a implementação da política do filho único na China. Então, isso vai fazer com que haja uma queda abrupta da taxa de fecundidade, né, muito maior do que no Brasil, que sai de 5,8 para 4,4. Né? A Coreia do Sul também tem uma queda, né, de 1970 até 1990, e outros países como Portugal, né, Estados Unidos e Japão, que são países considerados desenvolvidos, eles já apresentavam uma taxa de fecundidade menor na década de 70. O que significa isso? Significa que países subdesenvolvidos, né, são países que vão passar por um processo de transição demográfica bem posteriormente aos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles vão passaram, na verdade, por um processo de urbanização, industrialização, que vai influenciar diretamente na taxa de fecundidade da população. Então, eles deixam de ser um país jovem bem antes e se torna um país maduro, né? Ou seja, um país que tem muito mais adultos e idosos do que os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, eles irão passar por esse processo de transição demográfica a partir da década de 70. Podemos dizer assim, entre 1970 até os anos 2000, nós vamos ter um processo de transição demográfica no qual o Brasil, por exemplo, vai deixar de ser um país considerado jovem para se tornar um país considerado maduro, né? Então vamos aqui ao enunciado da questão. Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da, ou seja, se você tem uma redução da taxa de fecundidade, nós temos também um processo que vai ser consequência dessa redução da taxa de fecundidade. Letra A, oferta de mão de obra nacional. B, média de expectativa de vida. C, disponibilidade de serviços de saúde.
D. Despesa de natureza previdenciária. E. Imigração de trabalhadores qualificados. As duas opções que você poderia ficar em dúvida seriam A. Oferta de mão de obra nacional. E a letra D. Despesa de natureza previdenciária. Então, para os países que vivenciam um fenômeno demográfico ilustrado, é a diminuição do quê? Qual seria a consequência socioeconômica? Se você tem uma redução da taxa de fecundidade, logicamente você tem um número menor de filhos por mulher. Um número menor de filhos por mulher influencia diretamente no que a gente vai chamar de população economicamente ativa. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Vejam a evolução etária da população do Brasil, né? Em 1980, nós tínhamos, né, jovens, adultos e idosos. Né? Os jovens formam a base da pirâmide, que vai de 0 a 19 anos. Os adultos, né, formam o corpo da pirâmide. E os idosos formam o ápice da pirâmide. Coloquei ele coloridinho, jovens, adultos e idosos, seguindo a pirâmide etária, porque a pirâmide etária, e recebe esse nome de pirâmide etária, porque quando surgiu esse gráfico, praticamente todos os países tinham o gráfico da sua população dividido em estrutura, né, por idade e sexo, no formato de uma pirâmide. Mas com o passar dos anos, os países desenvolvidos passaram também a ter uma pirâmide etária diferente do gráfico de pirâmide mesmo, né? Não deixaram de ter o formato de pirâmide, mas o nome continuou. Perfeito? Veja a pirâmide etária do Brasil em 1980. Nós tínhamos uma taxa de fecundidade muito maior, então isso reflete no número de jovens. Nasciam muito mais crianças, né? Nós tínhamos muito mais jovens, mas ocorria um afunilamento, né? Significa o quê? Que acontece é que muitos jovens não conseguiam se tornar adultos e muitos adultos não conseguiam se tornar idosos. Com o passar do tempo, nós tivemos alguns processos que influenciaram diretamente na redução da fecundidade, na redução da mortalidade, na ampliação, né, da expectativa de vida e na redução também da natalidade. Quais são esses fatores que a gente pode dizer? Né? A gente pode pegar, primeiro, o Brasil se torna um país extremamente, muito mais urbano, podemos dizer. Sai de um país rural para um país urbano. Então, ser um país urbano faz com que nós tenhamos uma diferenciação na taxa de natalidade e também na taxa de fecundidade. Um filho no campo é praticamente um trabalhador para a família. Um filho na cidade se torna mais um custo. Né? Outro fator, a entrada da mulher no mercado de trabalho. As mulheres trabalhando vai fazer com que diretamente tenhamos uma redução da taxa de fecundidade. Outro fator, o aumento da escolaridade. E principalmente, né, nos últimos anos, o aumento da escolaridade feminina. As mulheres já se tornaram maioria nas universidades brasileiras, por exemplo. E isso reflete diretamente no número de filhos por mulher. Próprio processo também, né, de expansão dos métodos contraceptivos e uma forte influência também de políticas de planejamento familiar. Isso vai influenciar diretamente a redução da taxa de fecundidade. Em 2020, por exemplo, aqui, tá, nós já temos uma pirâmide aonde a base está bastante reduzida e o número de adultos aumentou. Mas se a nossa base continuar reduzindo e reduzindo, com o passar do tempo, nós teremos também, né, um reflexo dessa redução do número de jovens no número de adultos. E uma redução do número de adultos significa o quê? Né? Vamos pensar que a redução da base e ampliação do corpo e do ápice da pirâmide, num outro cenário, iria reduzir ao longo do tempo também o número de adultos e ampliando o número de idosos. O que acontece? A população de adultos é denominada de PA. O que é PA? População economicamente ativa.
E a população de idosos e crianças e jovens é chamada de PEI, população economicamente inativa. Então, a população economicamente ativa, que é formada pelos adultos, aqueles que estão trabalhando ou que estejam desempregados, mas procurando emprego, esses formam a PA. São aqueles que pagam os impostos e contribuem para a geração da riqueza da população do país, né? Para o aumento do PIB, podemos dizer assim. E a PEI, que é a população economicamente inativa, formada principalmente por crianças e idosos, esses, né, não contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico do país. Então, se você tem, ao longo do tempo, uma redução considerável do número de adultos, a opção correta é a oferta de mão de obra nacional, a diminuição da oferta de mão de obra nacional. O gabarito, portanto, como podemos ver aqui na caixinha, né, azul, é letra A. Um abraço, deixe seus comentários, suas dúvidas, mande-nos um e-mail. Um abraço para todos.